Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 30 de junho de 2022, último dia deste mês de junho. Estamos chegando com a nossa Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje é a quinta-feira da 13ª semana do tempo comum. A ação de Jesus recriava o ser humano a partir do interior, do mais profundo, onde se processa a comunhão entre a criatura e o Criador. A cura que Jesus realiza acontece de dentro para fora, do interior da alma para o corpo. E é possível por causa da fé. Vamos juntos meditar a palavra de hoje. Começa agora a Academia Espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto bíblico da liturgia de hoje é São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, primeiro ponto para nossa meditação hoje é que, na época de Jesus, acreditava-se que as doenças eram consequências do pecado. Estão errados? Não. Estão certos? Em parte. Né? De fato, é e não é. Depende. Depende do sentido, do contexto, da realidade. Porque, no fundo, toda doença é provinda, consequência do pecado. Porque, como diz São Paulo, né? O pecado, a morte é o salário do pecado. Então, porque o homem pecou, ele recebe, então, todas as consequências que traz a consequência da morte. Esse é um ponto. Mas não podemos olhar simplesmente uma doença física ou psicológica e tudo e dizer é porque a pessoa pecou. Pode ter heranças passadas, pode ter outras situações e pode ter consequências físicas e biológicas. Não é?
Depois, agora, o perdão, ele é o primeiro passo para a cura, né? Sem perdão, não há possibilidade de uma cura integral. Por isso que é muito importante que as pessoas trabalhem e consigam viver nessa dinâmica do perdão, né? O perdão, ele é capaz de curar males físicos, espirituais e psicológicos. Quem tem dificuldade de perdoar, quem se prende, infelizmente, sofre muito, no corpo, na mente e na alma. Por isso, a dinâmica da cura de Jesus é integral. Ele cura psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Vimos no Evangelho, Jesus começa a dizer: coragem, filho. Aqui nós temos duas curas, a psicológica e a espiritual. Quando ele diz filho, Jesus faz uma cura psicológica, né? Jesus cura as suas emoções, a sua autoestima que estava baixa, né? Os seus traumas, reintegra na qualidade de filho de Deus, de ser humano, de um ser único e especial. Quando Jesus diz coragem, também há uma cura emocional. Jesus leva este homem ao ânimo, a abandonar a tristeza, a tomar o gosto da vida. E a palavra de Jesus tem um poder. A palavra de Jesus é uma ordem de cura e de libertação. Mas tudo se integra com a fé. Por isso o evangelista diz: vendo a fé que eles tinham. Jesus realiza o milagre por causa da fé. Então é importantíssimo que nós busquemos sempre pedir ao Senhor e trabalhar para que a nossa fé aumente. De outro lado, no Evangelho, nós temos um coração duro e fechado, cheio de maldade daqueles fariseus. E Jesus percebe e pergunta: por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? Mas é preciso que nós analisemos também nosso coração. Será que não deixamos maus pensamentos de desesperança, de temor, de erro, de medo, disso, daquilo, de desespero tomar conta de nós? Será que nós também buscamos só a resolução das coisas com nossa própria força e não cremos no poder de Jesus? Será que nosso coração também está cheio de maldade a julgar os outros, a julgar um milagre, uma bênção de Deus? Precisamos pensar nisso. E este evangelho ainda nos oferece também uma reflexão. Assim como Jesus, nossos inimigos nem sempre estão longe. Eles estão perto e até na própria vida religiosa. Os fariseus, os escribas, os outros aí, eles estavam certos e errados quando diziam que só Deus pode perdoar. E de fato, só Deus pode perdoar. Mas errados estavam porque não reconheceram que Jesus era Deus. Por isso, ele podia perdoar. Sabiam a lógica: perdão em cura. E que a cura, ela é evidência desse perdão. Mas um coração tão cheio de maldade que não conseguia se abrir a perceber naquela cura que não tinha como desmentir,
o poder de Deus, a mão de Deus. Às vezes tem gente que é assim. Deus está fazendo, a lógica está mostrando a ação e a mão de Deus. E a pessoa não consegue acreditar. E a maldade no coração da pessoa continua. E o coração continua fechado. Por que Jesus fez esse milagre? Por que Jesus fazia milagres? Primeiro, para honrar a fé daquelas pessoas. Segundo, para revelar o reino de Deus. Os milagres eram sempre uma amostra de que o reino de Deus chegou. Terceiro, para glorificar a Deus. O Evangelho termina justamente dizendo que a multidão glorificou a Deus. Nós também temos glorificado a Deus por sua mão poderosa, pelos milagres e bênçãos que tem realizado em nossa vida, na vida dos outros. Muito bem, agora a nossa segunda parte desta academia espiritual. Meditando a palavra, vamos então fazer com que ela se torne prece dentro de nós. 3 passos. O primeiro, o alongamento, como na academia. Coloque-se na presença do Senhor. Sinta a presença dele. Coloque o seu coração em sintonia com Deus. Segundo passo, o aquecimento. Musculatura precisa estar aquecida para não haver distensão. Assim também, vamos retomar essa palavra de Deus em 3 pontos, para que a gente possa compreendê-la, vivê-la e rezá-la. Primeiro, a palavra nos faz um apelo. Jesus diz: coragem, filho. O Senhor nos restaura a dignidade. O Senhor nos dá ânimo, nos dá alegria, sentido de vida. É nele que nós encontraremos tudo isso. Depois, a condição. Vendo a fé que eles tinham. A fé é imprescindível para que o Senhor faça sua obra em nós. E uma advertência. Jesus realizou aquele milagre e disse: eu perdoo e dou uma vida nova para este homem, curo este homem, para que saibais que o Filho de Deus, o Filho do homem na terra, tem o poder de perdoar os pecados. Então é preciso a gente crer em Jesus, no seu poder, na sua ação. E agora o terceiro passo, treinamento. Façamos uma oração. Pai Santo, hoje eu te peço, dá-me a fé viva, verdadeira. Em primeiro lugar, Senhor, eu te peço a graça da fé, para que eu reconheça e busque em Jesus a cura. E hoje, Senhor, iluminado pela fé, eu peço, cura em mim, Jesus, toda maldade, toda paralisia de não perdoar, paralisia de não amar o próximo, paralisia de julgar os outros, paralisia de viver irritado com tudo à minha volta. São tantas paralisias, Senhor. Eu te peço, cura em mim, restaura-me. Cura começando pelo meu interior, pelo meu coração, pela minha alma. Ajuda-me, Senhor, a reconhecer os meus pecados, a minha miséria, e a buscar o Senhor, que é o verdadeiro médico. Ajuda-me a converter o meu coração. Liberta-me, Senhor, dos males físicos, psicológicos e espirituais. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e te dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.